Sexta-feira, dia 20 de setembro de 2024, é dia da gente dar aquele giro pelas notícias ambientais no Brasil e no mundo. Bora lá? Olá pessoal, eu sou a professora Carolina Arantes, sejam bem-vindos aqui a esse canal. Para você que não conhece ainda, esse canal é dedicado aqui a trazer conteúdos dentro das temáticas ambientais. Para você que já conhece, já está acostumado, sabe que toda sexta-feira a gente faz esse giro pelo que foi notícia em relação ao meio ambiente no Brasil e no mundo, mostrando aí, né, as principais notícias, eu fazendo um comentário daquilo que eu acho importante. Então, é um programa especial aqui de sexta-feira no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo isso que anda acontecendo aí no Brasil e no mundo, fora outras informações, curiosidades, aulas específicas sobre meio ambiente, biologia, ecologia e tudo mais, tá bom? Dê um like aí nesse vídeo, compartilha com quem você acha que possa gostar, que isso ajuda bastante aqui no trabalho do canal, beleza? Sem mais delongas, vou dar início aqui na nossa primeira notícia, né? Na primeira notícia que eu trouxe aqui para vocês hoje, falando então que o governo federal autorizou aí 514 milhões de reais para o combate aos incêndios na Amazônia. Isso aconteceu na quarta-feira, por meio de uma medida provisória que foi publicada aí, então pelo governo, provendo esse crédito extraordinário específico para o combate aos incêndios na Amazônia. Então, esses incêndios, a gente já tem conversado bastante aqui nas últimas semanas sobre eles. Eles foram intensificados, estão intensificados por conta das mudanças climáticas que estão ocorrendo e da grande seca, maior seca que vem ali acometendo a região amazônica, né, dos últimos anos, e isso acaba intensificando muito mais ali, né, a ocorrência dos incêndios. E então essa medida provisória traz aí um aporte financeiro maior para ajudar nesses combates. Então, desse valor aí, 114,4 milhões vão ser destinados ao Ministério do Meio Ambiente, que vai redirecionar esses recursos, então, para reforçar essas ações de prevenção, fiscalização e combate aos incêndios que são realizados tanto pelo IBAMA quanto pelo ICMBio. Então, é importante a gente ter esses movimentos, né, mostrando aí após um alerta que a gente também já mostrou em vídeos anteriores, né? O CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, mostrou que cerca de 58% do território nacional está afetado pela seca esse ano, né? E acaba que essa medida, então, de trazer uma verba a mais, tanto para o combate ao incêndio quanto para outras ações, contribui muito aí, fortalecem bastante esses movimentos. Inicialmente agora de combate, mas posteriormente é preciso sim investir muito mais na prevenção e não no combate em si. Tá? Então, essa é a primeira notícia aí. Deixo para vocês o QR Code, caso vocês queiram ler a notícia na sua integralidade, beleza? Próxima notícia que a gente vai falar aqui é uma notícia também relacionada ao Ministério do Meio Ambiente. Nesse caso, é uma parceria do IBAMA, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que deflagraram aí a Operação Atmosfera contra o desmatamento no Amazonas. Então, essas três instituições aí deram início a essa operação no dia 9 deste mês para combater crimes ambientais, principalmente os incêndios e o desmatamento em terras que são terras classificadas como terras da União, tá? A operação teve início no município de Apuí, no Amazonas, mas ela se prolongou ali para regiões adjacentes. Então, os policiais, eles estão fazendo monitoramento da região por meio de sistema de geoprocessamento
para então identificar possíveis práticas de ilícitos ambientais e principalmente nesse momento em que a Amazônia está enfrentando a sua pior estiagem, uma estiagem muito severa, né? Essas operações vão prosseguir, vão continuar aí acontecendo em unidades de conservação e em outras áreas, né, que são classificadas como terras da União e tem esse foco, então, de identificar e de punir ações que vão, então, contra ali, né, que são ilícitos ambientais, tá? Não existe data para finalizar essa operação e até agora já houve apreensão de 2 retroescavadeiras, 2 motosserras ilegais, 2 roçadeiras, 1 soprador e a destruição de equipamentos que são equipamentos classificados ali que são usados no desmatamento. Foram realizados também procedimentos de polícia judiciárias, oitivas e investigações, né, dentro dessa operação. Mais de 1.750 quilômetros foram percorridos pela equipe e 7.222 hectares de áreas degradadas foram fiscalizados até agora. Então, uma operação importante aí, né, de ser feita nessa região que tem sofrido com a seca, que tem sofrido com as queimadas e também com o desmatamento. De novo, deixo aí o QR Code para vocês acompanharem, lerem a reportagem na íntegra. Nossa próxima notícia trata ainda aqui de uma ação do IBAMA. Nesse caso, essa ação foi no combate à caça e ao tráfico de animais silvestres na Paraíba. Então, o IBAMA, junto com a polícia militar, né, junto com a polícia local, fez essa operação aí que se chamou Operação Vidas Livres. O foco dessa operação era combater a caça e o tráfico de animais silvestres na Paraíba. E essa operação resultou aí na prisão de 4 caçadores e na aplicação de 10 autos de infração que totalizaram aí R$354 mil de multas, né? 6 espingardas foram apreendidas, 72 passariformes de várias espécies, né? Que são os passarinhos aí no nosso dito popular, 1 papagaio e 2 tatus foram resgatados com vida na mão desses criminosos. Alguns agentes aí do IBAMA, com o apoio do Batalhão da Polícia Ambiental de Patos, na Paraíba, realizaram essa etapa da operação aí no período que foi de 7 a 14 de setembro, nos municípios de Aguiar, Paulista, Vista Serrana, São Bento, Brejo da Cruz, Belém do Brejo do Cruz, Livramento e Patos. Então, houve várias apreensões, né, principalmente de aves apreendidas e alguns outros animais, como eu já citei aqui para vocês. Então, uma operação importante, colocando em prática a Lei de Proteção à Fauna, que é uma lei federal que a gente tem, que proíbe, então, né, essa compra, captura, manutenção em cativeiro ou venda de animais silvestres sem autorização do órgão ambiental competente. Deixo aí também o QR Code para que vocês possam ler a reportagem em sua integralidade. Outro assunto que a gente já tratou aqui em algumas edições aí anteriores, mas que eu trouxe hoje para reforçar, que foi divulgado aí pelo ICMBio, que é esse problema, né, que já tem sido alertado aí no Vale do Peruaçu, em Minas Gerais, sobre o efeito das mudanças climáticas em espeleotemas, né? Então, em cavernas ali, em áreas que têm essas características, né? Então, essa é uma região que fica no norte de Minas e que tem ganhado muito destaque porque houve uma pesquisa muito compilada, muito bem feita nessa região, mostrando os efeitos práticos da mudança climática dentro dessas estruturas, né, que são ali as cavernas. Então, essas cavernas acabam se tornando um laboratório natural e os pesquisadores conseguiram aí acompanhar por muitos anos, pelo menos 40 anos, o efeito que existe da mudança do clima, principalmente de secas, né, prolongadas dentro desses sistemas. Então, para esses pesquisadores, essa é uma das regiões que mais aquecem
em todo o planeta, com alta da temperatura média de 2,5 graus, e está acima da média global, né, que é ali pelo menos de 1,5, 1,1, né, foi o que o relatório do IPCC falou para a gente ultimamente. E essas cavernas, então, têm uma composição química ali muito específica e crescimentos de alguns indivíduos que estão muito associados com a condição climática. E aí, por isso, esses pesquisadores ali da USP, então, usam, né, esses espeleotemas, formações calcárias que a gente tem aqui dentro dessas cavernas, né, para identificar essas mudanças climáticas ali, né? Então, o que as pesquisas mostram é que sim, existe um efeito, né? O aumento da temperatura está afetando drasticamente os recursos hídricos da região e com isso altera toda a estrutura ali, né? Das cavernas. Deixo aí também o QR Code para que vocês possam ler a reportagem na íntegra. Bom, nossa próxima reportagem continuamos falando de mudanças climáticas e fala então de um efeito diferente da mudança climática em uma outra parte do mundo, mostrando aí então que o deserto do Saara ficou mais verde e com mais água após chuvas que são incomuns para essa época, né? Então, o deserto do Saara é um dos lugares mais secos do mundo. E o que foi observado é que após ali a ocorrência de chuvas que não são esperadas, que afetou a região, né, não só ali o deserto do Saara, mas todo o norte aqui da África, essas chuvas fizeram com que essas regiões tivessem, né, um volume de chuva aí, né, que foi superior, 5 vezes superior do que o que é o normal, do que o que é a média, né? E além de causar muitos desastres, lógico, a gente já teve aí, né, só nessa ocorrência de chuva, quase 4 milhões de pessoas que foram afetadas de alguma forma, entre mortos e desalojados, e isso afetou ali 14 países, né? E essa chuva normal é, lógico, uma consequência das mudanças climáticas, em especial um deslocamento da zona de convergência intertropical. Então, essa zona, ela tem, é uma zona ali onde a gente tem encontros de vento, mais ou menos próxima ali à linha do Equador, e ela é uma zona que controla bastante, então, o clima no mundo inteiro. Então, esses movimentos ali desde julho que aconteceram nessa região aí, deslocou mais para o norte do que o que normalmente deveria acontecer, né? Fazendo com que as tempestades não acontecessem tanto ao sul do continente africano e fossem mais para o norte desse continente, né? Então, o motivo desse deslocamento, lógico, né, o efeito ali, né, do El Niño, que acaba contribuindo para esse deslocamento, e a própria mudança, né, nos padrões climáticos, o oceano ficando aí mais quente por conta dessas mudanças climáticas. E aí, bom, com essa chuva, essas áreas ficaram aí 2 vezes mais úmidas do que o que elas deveriam ser. Isso fez com que uma vegetação que é comum dessas áreas, mas em baixa ocorrência, pudesse se alastrar, então aumentasse bastante nessas regiões mais secas, né? E além disso, que houvesse aí um acúmulo de água, então por imagens de satélite foi possível ver ali, né, algumas áreas onde houve o acúmulo de água em algumas regiões, formando ali vários laguinhos, né, que podem ser lagos temporários, mas que acabaram existindo. De novo, QR Code aí para vocês verem a matéria completa. Outra consequência da mudança climática que tem acometido agora a Europa Central são as enchentes, né, por chuvas extremas, chuvas exacerbadas, enchentes em toda a Europa Central, que tem deixado então um amplo cenário de devastação ali, né? Pelo menos 10 pessoas morreram com uma das piores enchentes que atingem a Europa Central em décadas, né? A tempestade, então, denominada como tempestade Boris, passou nessa região
causando mais de um mês de chuvas intensas na Áustria, Polônia, República Tcheca e Hungria, que foram alguns dos países afetados aqui, então, por essa tempestade. Então, mais uma vez, né, uma consequência aí das mudanças climáticas em uma outra parte do país. Concomitantemente, enquanto a gente sofre aqui com a seca extrema e com as queimadas em excesso, a gente tem locais aqui da Europa Central passando por esses momentos aí de chuvas extremas e enchentes dramáticas, então, em decorrência das mudanças climáticas. QR Code aí na tela para você ler a reportagem completa, tá bom? Bom, voltando aqui para o Brasil, então, a gente continua vivendo um momento crítico com muita seca em muitos lugares do país e muitas queimadas, né? Então, um dado divulgado aqui pelo MAP Biomas mostrou que no Cerrado o fogo subiu 221% em agosto em comparação com o ano passado, e isso é muita coisa, né, gente? Então, existe um monitor de fogo, que é uma iniciativa da MAP Biomas, que faz esse acompanhamento aí ao longo do tempo, e que mostrou, então, que no mesmo período do ano passado, a gente teve esse aumento aí de 221% na ocorrência de fogo. Só no último mês, aqui no Cerrado, foram queimados cerca de 1.239.324 hectares. Cerca, não, exatamente, né? 1.239.324 hectares. Isso é mais que o dobro do tamanho do Distrito Federal. E no ano passado, nesse mesmo período, a gente tinha 386 mil hectares, né? Então, é um aumento significativo disso daí. As áreas de savana são as áreas onde a gente tem, lógico, a maior ocorrência de fogo, por vários motivos, né? Pela classificação, pela própria característica dessa área, que é uma área que no período de estiagem natural do Cerrado, ela já é mais seca, então tem uma probabilidade de queimadas maior, né? Mas o que mais impressionou pelos dados é que houve um aumento significativo no percentual de queimadas que foram registradas em áreas florestais do Cerrado. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas áreas florestais, elas nem sempre condizem, né, com a ocorrência de fogo, elas nem sempre favorecem, inclusive, a ocorrência de fogo, por conta justamente de serem áreas mais úmidas com menos material combustível. Só que em 2024 houve um crescimento de 410% de áreas florestais atingidas pelo fogo no Cerrado. Isso corresponde a mais de 95 mil hectares de área florestal queimadas, em comparação com cerca de 19 mil hectares queimados de área florestal em 2023. Então, isso é muito grande, né? Ainda que a queimada no Cerrado seja algo natural, né? Seja algo que acontece com frequência, assusta essa porcentagem de queimada nas florestas, né? Então, não é ainda a fitofisionomia que tem mais queimadas, continua sendo a savana, mas assusta muito esse aumento substancial aí das queimadas para dentro das florestas, né? Então, isso mostra que existe uma modificação, existe uma mudança, então, nos padrões das queimadas e no comportamento das áreas em relação a isso, a essa vulnerabilidade ao fogo. O que torna, então, o combate a esse fogo muito mais difícil e que precisa ser, então, melhor analisado aí, né? Por conta disso. Houve também, o MAP Biomas mostrou também, né, que existe uma porcentagem aí de áreas queimadas que acontecem em ambientes úmidos, que também não tem essa tradição, né, que não tem essa característica aí de sofrer queimadas, em campos alagados do Cerrado, por exemplo, que registraram um aumento de 68% da área queimada em 2024. Isso é um problema muito grande que
demanda também atenção justamente por mostrar que essas áreas úmidas que servem ali, por vezes, como um grande aporte de água para os principais cursos d'água que a gente tem no Brasil, estão sofrendo com as queimadas e toda essa condição de queimada pode afetar muito essas bacias hidrográficas. Então, o Cerrado, ele tem 8 das 12 nascentes dos principais cursos d'água do Brasil, incluindo também o maior aquífero que a gente tem, que é o aquífero Guarani. Então, quanto mais essas queimadas avançam, mais fica o alerta de que isso pode comprometer não só a qualidade da água, como a quantidade, né, desse recurso hídrico, então. Então, são dados muito alarmantes e que trazem aí, então, né, uma luz para essa questão do fogo, para além da poluição, para além do incômodo que a gente tem com isso tudo. Deixo também o QR Code para vocês acompanharem a reportagem na íntegra, tá? Ainda falando sobre o fogo, né, algo que ficou muito óbvio nos últimos meses, nos últimos dias, com essa questão do fogo todo, é o drama justamente dos brigadistas, que são as pessoas que atuam efetivamente ali nessas áreas de incêndio, né? Então, o que tem sido apontado é que essa é a mais grave crise de incêndio em 14 anos aqui no Brasil. E isso, lógico, tem gerado aí, né, um trabalho muito maior para os brigadistas que atuam nesse combate ali primário do fogo e tem trazido também uma discussão sobre as condições desse trabalho e como que a gente vai conseguir lidar com toda essa mudança do padrão de fogo, né? Então, eu trouxe aqui para vocês o relato de uma brigadista que atua, então, no combate ao fogo na região norte. É fato que toda a nossa discussão sobre o fogo, ela ficou muito mais intensificada, muito não, na verdade ficou pouco, mas se falou um pouco mais, porque a região sudeste foi acometida com isso, né, com esse problema, mas o fogo é um grande problema, sempre foi e continua sendo no interior do país, em especial na região norte, nessa fronteira que a gente tem entre o Cerrado e a Amazônia, tá? Grande parte desse fogo é sim um fogo relacionado a ações humanas, tá? Ou para atividades agrícolas, ou por uma simples ação inconsequente, né, de colocar o fogo ali, uma ação de retaliação e assim por diante, né? Então, os brigadistas, eles têm atuado sim muito aqui no Sudeste, mas existe essa atuação forte, essa atuação constante na região norte, e eu trouxe aqui um relato, né, de uma brigadista do norte do país. Isso ficou muito claro para a gente, né, toda essa preocupação em relação aos brigadistas, quando a gente teve o anúncio da morte do brigadista Wellington Lopes dos Santos, de 39 anos, que foi encontrado carbonizado, então, em uma terra indígena no Mato Grosso, no momento ali do combate aos incêndios. Então, toda a equipe, né, saiu para fazer o combate ao incêndio e no retorno ali na base, ele não voltou. No outro dia, eles encontraram o corpo do Wellington carbonizado. E isso traz uma discussão, uma reflexão importante, que é a atuação desses profissionais, né, e como tudo isso é muito perigoso para eles, é uma atividade de alta periculosidade, né? Muitos relatos ali mostraram, inclusive, de alguns brigadistas falando essa frase: nossa vida não vale nada. Para a pessoa, aí tem o relato aqui de um brigadista, né, que é o Eliabe Caldeira, de 41 anos, que falou em tom bem indignado isso, né? Nossa vida não vale nada, né? Abre aspas. Nossa vida não vale nada, né? Para a pessoa que coloca fogo e que muitas vezes está abrindo uma pastagem, derrubando a floresta para colocar pasto,
essa pessoa não se importa com ninguém, fecha aspas, foi isso que diz o Eliabe para a BBC News, que é de onde essa reportagem foi tirada, né? Então trouxe essa luz, né? A morte do Wellington trouxe essa luz e é importante que a gente reflita sobre isso, muito mais do que o incômodo para nossa respiração, em termos visuais, existe um trabalho muito árduo desses profissionais no combate aos incêndios, né? Nos últimos dias, todos os brigadistas tiveram atividades, tiveram rotinas exaustivas para conseguir combater fogos, tanto aqui na região sudeste, no centro-oeste e no norte do país, né? Então, eu acho que é algo que a gente precisa estar sempre atento aí. Os brigadistas relatam uma jornada de mais de 10 horas de trabalho, labaredas que podem chegar até 20 metros de altura, vento de até 60 km por hora, temperaturas que podem chegar a mais de 1000 graus Celsius, medo de morte e tristeza por aquilo que eles classificam como uma ambição e falta de empatia por parte daqueles que ateiam fogo na natureza, sem se importar com a vida dos que terão que combater essa tragédia, né? Então, um relato aí, né, importante para a gente que não tá ali, que não tá vivendo aquilo, não sabe exatamente o que acontece, mas é isso que eles têm enfrentado, né? E os brigadistas com mais experiência relatam que isso não é comum, que tem sido muito mais difícil, que tem sido muito mais arriscado, né? A Canã, que é uma brigadista, né, que faz uma indígena de uma etnia do norte do país, fez um relato aqui de como eles ficaram, a equipe dela ficou encurralada pelo fogo. Então, eles estavam em uma área de combate de incêndio, para impedir ali, né, que os incêndios chegassem na aldeia. Eles caminhavam em linha para tentar cercar o fogo e evitar que ele se alastrasse. Uma dupla foi na frente, outra parte da equipe ficou no meio e a Canã ficou para trás. De repente, o que ela conta é que o vento mudou de direção e o fogo passou a avançar sobre os brigadistas. A primeira ordem foi para que todo mundo bater em retirada, do meio para o final da linha, e a maior parte conseguiu, só que tinha um grupo que estava mais na frente e que ficou em situação de perigo. O que ela relata é que o fogo pulou na direção de onde eles estavam e foi avançando muito rápido. Como eles ficaram encurralados pelo fogo, a orientação mudou. Então, em vez de recuar, a ordem foi para que eles avançassem mais e chegassem ali, então, em uma área onde tinha uma estrada. E ela conta que foi tudo tão perigoso e foi tudo tão caótico ali no momento que os brigadistas deixaram até os equipamentos para trás. No outro dia, quando eles voltaram para a área para conseguir controlar a situação, eles encontraram tudo torrado. Então, é esse tipo de situação que os brigadistas têm enfrentado, tá? E aí eu acho que, de novo, o QR Code aí para vocês lerem a reportagem completa. E eu acho que a grande discussão aqui é por que nós não estamos nos movimentando mais em relação a essa questão das queimadas. Agora eu tô falando uma opinião minha em relação a isso. Eu acho que existe pouco movimento social, né, para ajudar nesse momento. É óbvio que numa situação dessa eu não posso simplesmente sair da minha casa e entrar numa área que está pegando fogo para tentar combatê-lo, porque o combate ao fogo ele precisa ser feito por especialistas, por pessoas que foram treinadas para aquilo. Mas nada impede que a gente se movimente de outras formas. Então, se ir até nas áreas onde o incêndio está acontecendo e ver qual é o outro tipo de ação que você consegue fazer. Será que o transporte não pode ser feito por algum veículo que você tenha? Ou será que você não tem influência e conhece alguém que tenha veículos que possam ajudar? Um caminhão-pipa, um veículo maior, um avião com um aporte de água que seja, né? Eu vejo pouco movimento nesse sentido, sabe? Às vezes até coisas menores, conseguir água em maior quantidade para esses brigadistas, organizar algum movimento ali que provenha
uma área de descanso mais efetivo, sei lá, talvez uma massagem, talvez uma meditação, talvez um alimento mais reforçado para essa equipe que está ali, que está trabalhando o tempo todo e que também precisa de uma assistência, né? Então eu acho que falta um pouco da movimentação social nesse sentido. Nós conseguimos nos movimentar tão bem e ter tantas ações tão importantes em uma outra situação semelhante, que foi as enchentes do Sul, e não conseguimos mostrar a mesma força coletiva nessa situação de incêndio. Para finalizar, eu trouxe uma reportagem de como que a gente pode ajudar, né? Além dessas coisas que eu falei para vocês, você pode inclusive se tornar um brigadista voluntário, mas para isso você vai precisar passar por um treinamento, né? Mas que você pode ir ao local e tentar ajudar de alguma outra forma que não seja entrando em contato com a área que está sendo combatida. E uma outra forma de ajudar é em relação aos animais que são vítimas do fogo e que são resgatados e levados, então, para áreas onde a gente tem tratamento. Essa reportagem é específica aqui do DF, né, que mostra como ajudar esses animais. O DF mostrou que muitos animais foram resgatados, principalmente no Parque Nacional que a gente tem aqui em Brasília, né, no Parque Nacional de Brasília, na Floresta Nacional de Brasília, e que teve um resgate importante de animais que acabam sofrendo muito com esses eventos de fogo. Esses animais vão para locais especializados, né? Então, uma outra forma de ajudar você é veterinário? Você tem alguma habilidade para esse tipo de cuidado? Procure os locais que recebem esses animais, veja se você pode prestar a sua ajuda. E uma outra forma, que foi divulgada inclusive pelo ICMBio, é a doação de alimentos. Então, chegou um número muito grande de animais nesses locais que recebem, zoológico, centros de reabilitação e assim por diante, e esses locais não estavam preparados para receber esses animais. Então, você pode ajudar com a doação de alimentos. Aqui, no caso de Brasília, o ICMBio pontuou alguns alimentos como mamão, banana, manga, melancia, laranja, abóbora, beterraba, cenoura, milho, alpiste e ração para gatos, cães, equinos e roedores, para serem deixadas, então, no próprio parque, né, na portaria ali do Parque da Água Mineral, mas que na sua região, se você não é de Brasília, você pode procurar saber para onde esses animais foram e como você pode ajudar, né? Eu acho que a gente precisa de uma movimentação um pouquinho maior em relação a isso também. E, claro, de cobrar dos nossos governantes, de cobrar, né, enfim, de todos os responsáveis aí, a punição pelas pessoas que têm provocado esses incêndios, algo mais severo, né, algo que realmente surta algum efeito, tá? Uma outra forma muito importante da gente ajudar tem a ver em como que a gente vai se posicionar nas próximas eleições municipais, né? Eu acho que é importante, em uma situação como essa, a gente identificar, sim, candidatos que estejam alinhados, que estejam preocupados, pelo menos, né, no mínimo, com toda essa questão ambiental e que isso já faça parte de uma política de governo, tá? Porque isso precisa ser política de governo, não é de candidato, é uma política de governo. Qualquer um que entrar ali tem que atuar em relação a isso, tá? Nossas notícias dessa semana se encerram por aqui. Hoje foi um pouquinho mais longo, mas a gente tinha muita coisa para falar. Espero que vocês tenham gostado e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau!